Eu já lhe contei a história da piedosa rainha Margarida de Navarra. Agora eu vou lhe contar algo sobre sua prima Renata, uma princesa da França. Ela era a filha do rei Luís XII da França e, quando cresceu, se casou com um duque da Itália, o Duque de Ferrara. Ela viveu no século XVI. As crianças às vezes pensam que as pessoas importantes estão sempre alegres e que as riquezas trazem felicidade. Elas dizem, ela era muito feliz por ser uma rainha. Esse é um grande erro e também bastante comum. Renata, esta pobre criança, estava longe de ser feliz. Ela tinha uma grande riqueza, uma alta posição, algum poder, mas ela não tinha muito do amor, carinho e alegria que são compartilhados por muitas crianças pequenas em casas mais pobres. Deus deu a Renata por fim um presente que compensou tudo o que ela não possuía. Ele deu-lhe a si mesmo. Renata era filha do rei da França e tornou-se também uma filha do rei dos reis. Da sua esplêndida e frequentemente infeliz casa terrena, ela foi levada para uma casa santa e feliz no céu. Primeiro vou lhe contar algo sobre a família de Renata. Seu pai, o rei Luís, era um velho homem bonachão que amava o conforto e a felicidade e odiava todo tipo de barulho e inquietação. Sua mãe era Ana da Bretanha, uma pessoa vaidosa, orgulhosa e invejosa. Sua irmã era a princesa Cláudia, que depois de seu casamento tornou-se a esposa e a mãe, assim como era a filha, de um rei. Cláudia era uma mulher gentil e encantadora, mas infeliz. Apesar de a rainha Ana, a mãe de Renata, ter muitos defeitos, ela teve o cuidado de que suas duas filhas não crescessem na loucura e vícios da corte. Ela as manteve com seus professores e funcionários em um tranquilo palácio longe da cidade, onde ela às vezes ia visitá-las. Assim veja, enquanto a mãe de Renata ficava ocupada com as alegrias e o esplendor da corte, e o rei, o seu pai, ocupado em banquetes e caças, Renata foi deixada com sua irmã Cláudia como sua única amiga. Você pode imaginar essas duas princesinhas solitárias andando de mãos dadas sobre os tranquilos jardins e nas florestas profundas ao redor do seu palácio, ou se curvando sobre os seus livros, recitando lições a solenes monges, ou ajoelhadas na capela do palácio rezando à Virgem Maria e aos santos, pois essas duas princesas eram católicas. Elas não tinham bíblias, tratados nem inários. Em vez disso, elas tinham contos falsos de santos e milagres. Cláudia era a mais velha das duas irmãs. As irmãs não eram parecidas na aparência ou nos sentimentos. Cláudia era pálida e delicada. Ela era muito branda e suave em sua natureza, facilmente amedrontada, pronta para obedecer a todos e sempre acreditando no que lhe era dito, sendo verdade ou não. Renata, por outro lado, era alegre e esperta. Ela tinha um temperamento animado, uma forte determinação, uma mente sábia. Ela era corajosa para fazer o que era reto. Ela tinha o desejo de estudar por si mesma e aprender o que era certo, e ninguém podia impedi-la de fazer o que ela achava que deveria fazer. Ambas as meninas eram gentis para com os pobres e gostavam muito uma da outra. Pode ser que elas gostassem de se sentar juntas na janela de uma torre alta para bordar e, a partir desta torre, ver além dos bosques e planícies. Quem sabe podiam avistar a carruagem de sua mãe vindo visitá-las, ou podiam ver o rei e seu pai cavalgando na perseguição a algum animal com seus esplêndidos cavalos e os servos em casacos dourados e belos cães farejando. Quando viam um animal correndo, eles sempre desejavam que ele conseguisse ficar longe dos cães e assim salvar a sua vida. O que vamos ser quando crescermos? Renata talvez perguntasse. Eu tenho medo de crescer, Cláudia poderia responder. Prefiro viver sempre aqui, trabalhar com bordados, doar aos pobres, rezar na capela e ter você comigo, querida Renata, pois sei que você me ama. Mas Renata tinha uma mente mais corajosa e cheia de esperança e era mais ousada do que Cláudia. Ela poderia responder: por que, minha irmã, deveríamos envelhecer aqui?
Esse lugar nos é muito bom por agora, mas aos poucos nós iremos querer algo melhor. Talvez casaremos com grandes príncipes e teremos nossos palácios perto um do outro. E vamos sempre nos ver e amar uma a outra, e teremos muitas pessoas que nos amarão. Bem, Renata, talvez seja assim, Cláudia poderia dizer, muito brandamente para não contestar. Mas o que Renata havia imaginado nunca se tornou realidade. Enquanto as meninas eram ainda muito jovens, sua mãe morreu. Então o rei disse que Cláudia deveria se casar com seu primo Francisco, irmão de Margarida de Navarra, e assim ela seria rainha da França. Cláudia amava seu primo Francisco, mas ele não se importava com ela. Isso a deixou muito triste. Ela foi tirada de Renata e da velha e tranquila torre e se casou com Francisco. Ele a levou para viver em um grande palácio, mas Cláudia se lembrava da velha torre e do amor de sua irmã e suspirava. Então o rei, o pai dessas irmãs, morreu e Francisco se tornou o rei e Cláudia a rainha da França. Cláudia teve filhos, mas eles foram levados para longe a fim de serem educados por professores e ela ficou mais sozinha do que nunca. Ela encontrou uma amiga que a amou quase tanto quanto Renata a tinha amado, e essa amiga era Margarida de Navarra, irmã de seu marido. Margarida contou a Cláudia a respeito de Jesus e do seu amor, mostrou-lhe o verdadeiro caminho da fé e tentou trazê-la para a igreja reformada, onde podiam ler a Bíblia e adorar a Deus em vez dos santos. Cláudia tinha medo de seus sacerdotes e não se atreveu a deixar a igreja de Roma. Ela lia a Bíblia de Margarida de vez em quando e passava a maior parte do seu tempo fazendo o bem. Por fim, ela convenceu o rei a deixar sua irmã Renata vir morar com ela. Quando Renata veio morar com Cláudia, ela era uma menina muito linda e jovem. Ela tornou-se amiga de Margarida de Navarra. Margarida viu que Renata tinha uma mente muito mais forte e mais corajosa do que Cláudia. Ela falou muito a Renata sobre os pecados e tolices da Igreja de Roma e sobre a necessidade de uma fé pura e simples. Margarida deu a Renata uma cópia da Bíblia. Querida Renata, disse Cláudia, eu acho que você deveria ter medo de ler esse livro, pois a Igreja o proíbe. Eu tenho tanto direito a ele quanto os sacerdotes têm, exclamou Renata. O livro de Deus é para todos os seus filhos. É necessário que eu conheça o caminho do Senhor mais perfeitamente. Margarida falou ao bispo Brissonete sobre os sentimentos de Renata e o bispo de bom grado ensinou a ela mais sobre a oração e fé. Renata também conheceu Guilherme Farel, o grande pregador francês. Na França, naquela época, havia muitos homens bons e sinceros. Mesmo na corte do rei havia pessoas piedosas. E você sabe como a Bíblia nos diz que é natural para aqueles que amam o Senhor falarem frequentemente um ao outro. Assim, Renata estava cada vez mais instruída e aceitava de todo o coração a crença da Igreja Reformada. Isso foi uma bênção para a jovem princesa. Ela estava prestes a deixar sua irmã e sua amiga Margarida e sua vida na corte da França e ir para outra terra muito longe, onde ela teria sua própria casa, onde muitos cuidados, provas e deveres estariam sob o seu encargo. Somente pela graça de Deus, Renata poderia caminhar através de todos eles. Como eu imagino que você deve estar com pena da pobre, doce e triste Rainha Cláudia, eu vou lhe contar em poucas palavras o que aconteceu com ela. Ela era uma mulher muito boa e espero que em seu coração ela realmente tenha amado e confiado em Jesus. Depois que Renata a deixou, ela ficou novamente muito sozinha. O rei foi preso e levado para a Espanha e em seguida Margarida também foi para lá a fim de visitar seu irmão. Separada de seu marido, irmã, filhos e amigos, a rainha Cláudia, embora num palácio cheio de riquezas e servos, definhou. Ela adoeceu e um ano depois que seu marido foi preso, ela morreu. Ela tinha apenas 25 anos de idade. Ela parecia estar muito feliz em morrer e disse que sentia que estava indo para um Deus bom que tinha lhe enviado problemas para torná-la melhor e levá-la a amá-lo. Renata ficou naturalmente muito triste com a perda da sua irmã. A jovem princesa não pôde escolher com quem iria se casar. O rei escolheu um nobre do qual gostava. Todos os planos foram feitos e a princesa teve que se casar com ele.
O rei deu a mão de Renata em casamento ao duque Hércules de Ferrara. As rainhas Cláudia e Margarida despediram-se dela e Renata da França foi levada para a Itália. O duque era um católico romano. Muito provavelmente, se Renata tivesse sido autorizada a dar a sua opinião sobre o assunto, ela não teria escolhido o duque de Ferrara. Mas mesmo assim, ela se dispôs a ser uma esposa tão boa para ele quando pudesse, ou quanto pudesse. O duque gostou muito de sua esposa. Ele a achou espirituosa e bonita, e não se esqueceu de que ela era a filha de um grande rei. Renata era uma das mulheres mais sábias de sua época. Ela era uma grande erudita, e quando ela foi para o seu próprio palácio na cidade de Ferrara, assim como fez Margarida, ela convocou poetas, sábios e bons homens. O duque gostou disso. Renata era muito gentil para os pobres, e eles a amavam. Ela fez tanto bem ao país do duque que a terra melhorou e tudo era paz, alegria e felicidade. Isso também foi bom para o duque, pois fez com que o seu povo se tornasse mais disposto a lhe obedecer. Renata teve 3 queridas filhas. Agora, nesse momento, as pessoas reformadas começaram a ser perseguidas e oprimidas pelos sacerdotes. Muitas delas fugiram para Renata a fim de encontrar abrigo, e quando os bons ministros foram expulsos de suas casas, eles foram também até Renata para serem guardados em segurança na cidade de Ferrara. Você se lembra de Calvino, depois que esteve com a rainha Margarida de Navarra, foi até Renata. Ouso dizer que ela ficou muito feliz em vê-lo, pois ele era um famoso pregador e escritor e era muito sábio e santo. Um outro amigo chegou até Renata de outro modo. Andelote, um soldado, foi feito prisioneiro de guerra e enviado para a Itália. Renata ouviu falar dele e enviou-lhe bons livros. Ele leu esses livros e, pela bênção de Deus, tornou-se um homem piedoso. Ele deu novo ânimo para a duquesa e enviou as boas novas de salvação de Cristo a seus amigos na França, muitos dos quais se tornaram cristãos protestantes. Outro homem bom que veio até Renata foi o poeta Arnaud. Ele fugiu dos sacerdotes e Renata deu-lhe uma casa. Os sacerdotes ficaram muito irritados com Renata. Eles a odiavam e começaram a tentar criar problemas entre ela e o duque. Suas 3 meninas foram dadas aos católicos para serem educadas. Isso entristeceu Renata. Ela desejava que suas meninas conhecessem a verdade, mas ela não pôde ensiná-las. Uma boa mãe não pode ter maior provação do que essa, de não poder levar seus queridos filhos a Deus. Os sacerdotes não podiam acusar Renata de nenhum erro. Ela era gentil com os católicos pobres e os ajudava quando estavam doentes ou com um problema, assim como fazia com os da sua própria fé. Renata era dona de um castelo chamado Montargis, e lá ela abrigou tantas pessoas boas e pobres que o castelo foi chamado pelo povo de Pousada de Deus. Renata não se envergonhava desse nome. Ela estava completamente pronta para ser hospitaleira para com os santos de Deus. A filha mais velha de Renata se chamava Ana. Quando ela era muito jovem, o duque a casou com um francês, o duque de Guise. Este homem era muito rico e de alta posição, mas ele era um homem mau e um católico rígido. Ana era católica também. Ela havia sido ensinada a odiar a boa-fé de sua mãe. O novo genro de Renata não gostava dela. Ele era um homem atrevido e ruim. Mas Renata havia aprendido a fazer todo o bem que ela pudesse, até mesmo para com os seus inimigos, e ela era gentil com o seu genro e ajudou-lhe com alimentos, dinheiro e homens para o seu exército. Seu mordomo lhe disse: Senhora, você vai se tornar pobre para fazer os outros ricos. Isso não é nada, disse Renata. O Senhor Jesus Cristo, sendo rico, por amor a nós, se fez pobre. Renata, de fato, era como o sol. Ela abençoava a todos sobre quem ela estava, fossem bons ou até mesmo maus e ingratos. Ainda assim, instigado pelos sacerdotes, o duque, seu marido, disse a Renata que, a menos que ela fosse católica, ela não poderia mais viver em sua casa. Eu não posso pecar contra Deus deixando a igreja reformada, onde ele deu paz para a minha alma, disse Renata.
O duque então deu-lhe um palácio e nem sequer a visitava. Ele a proibiu de ter qualquer ministro de sua própria igreja, mas deixou 2 ou 3 mulheres que criam como Renata para viverem com ela. Renata lhe pediu para deixar que suas 2 filhas vivessem com ela. Vou deixá-las ficar em sua casa, disse ele, no entanto, com um padre e algumas freiras para ficarem com elas, e isso se você me prometer que nunca lhes dirá uma única palavra sobre religião e que não lhes dará nenhuma Bíblia ou qualquer um dos seus livros. Isso foi difícil, mas Renata não poderia fazer nada por suas meninas se elas fossem morar em outro lugar. Ela fez essa promessa ao duque, mas esperava que suas fervorosas orações e seu bom exemplo convertessem os corações de suas filhas ao seu Deus. Em meio a esses problemas, Calvino escreveu para ela. Disse-lhe para fazer o que era certo e não ter medo. Ele disse que Deus era capaz de trazer o bem do mal e que ela deveria aprender a suportar essas coisas difíceis mansamente por Jesus, já que ele fez coisas muito maiores por ela. Ah, querido leitor, quando um sacerdote começava a perseguir alguém, ele não parava mais. Foi assim no caso de Renata. Os sacerdotes a haviam feito infeliz sem suas filhas. Eles a separaram de seu marido. Eles a haviam negado a ela, um pastor. Será que eles fariam mais alguma coisa? Sim, eles seriam ainda mais cruéis. O que eles fizeram depois? Eles fizeram o duque proibir Renata de dar qualquer ajuda aos pobres. Eles não permitiram mais que ela trouxesse nenhum leitor da Bíblia, nenhum bom e piedoso poeta, assim como mais nenhum pastor para o seu castelo. Renata gostava de fazer o bem. Pesou-lhe o fato de não poder mais ser a proprietária da pousada de Deus, mas ela tinha que obedecer ao duque e ao rei que fez a lei. Mas uma provação ainda maior lhe sobreveio. As 2 filhas que haviam sido deixadas com ela foram tiradas do palácio de Renata. Ainda mais problemas. As senhoras protestantes que tinham vivido com a boa Renata foram expulsas e tratadas muito cruelmente. A duquesa foi mantida em seu castelo como uma prisioneira e vigiada para que não pudesse enviar nenhuma carta a seus amigos e não conseguisse mais nenhum bom conselho de Calvino ou de qualquer um de seus outros pastores. Esta foi uma maneira verdadeiramente cruel de se tratar a filha de um rei, uma mulher gentil, que nunca tinha feito nada, apenas servido a Deus e ajudado os pobres. A rainha Margarida e o rei Francisco, marido de Cláudia, haviam morrido. O sobrinho de Renata era agora o rei da França e ele se importava tão pouco com ela que disse que se ela não quisesse se tornar católica seria melhor estar morta ou trancada em uma masmorra. Renata não tinha medo da morte. Ela havia lido na Bíblia: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Sim, Renata tinha um santo temor a Deus. Eu nunca ouvi falar que a corajosa Renata tenha chorado por causa de seus problemas, mas posso lhe contar de uma vez quando ela derramou muitas lágrimas. Foi assim. O duque de Ferrara havia morrido. As filhas de Renata estavam todas casadas. Renata não podia mais ser mantida prisioneira em um palácio, pois possuía várias cidades e em uma delas ela morava. Depois de uma batalha cruel, centenas de pessoas pobres, muitas delas mulheres, crianças e idosos fracos, cansados e sem teto, vieram para Mortages, a cidade de Renata. Renata queria dar-lhe comida, abrigo e cuidados. O rei, instigado pelos sacerdotes, enviou ordens para expulsá-los. Renata chorou. Oh, ela disse, se eu fosse homem, eu iria levantar um exército e lutar por essas pessoas pobres. Eu não iria expulsá-las para morrerem na estrada. Renata foi até a porta da cidade e disse a seus amigos pobres que o rei não iria deixá-la mantê-los lá. Então ela deu-lhes todos os seus cavalos e carroças, todo o dinheiro e toda a comida que possuía, ficando sem qualquer uma dessas riquezas, a fim de ajudar os pobres piedosos. Renata disse: Jesus se entregou por nós. Eu posso dar essas coisas pela causa dele. O rei da França enviou homens até Renata para lhe dizer: é melhor você deixar este lugar e ir embora.
Nós não a queremos aqui. Você está em nosso caminho. Você pode ficar e se tornar católica. Do contrário, vá embora. Eu disse que Renata era valente e não tinha medo de fazer o que era certo. Ela ergueu a cabeça e respondeu: estas cidades são minhas e eu viverei nelas. Esse é o meu povo e eu cuidarei dele. A religião reformada é a verdadeira e eu nunca a negarei. A Bíblia é a palavra de Deus e eu vou lê-la todos os dias. Oh, quão nobre é a coragem moral! Espero que toda criança a tenha. Você pode me perguntar o que aconteceu com a vida de Renata? Como resumiremos o seu trabalho? Em primeiro lugar, você sabe que há grande poder em um bom exemplo. Renata brilhou diante de todo o mundo como uma verdadeira filha de Deus. Ela era como uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida. Sua luz brilhou para que todos pudessem glorificar seu Pai no céu. Na loucura, vaidade e orgulho da sua corte, Renata era como um lírio entre os espinhos. Mais uma vez você pode pensar quantos corações tristes Renata, com amor e bondade, fez feliz, quantos doentes ela consolou, quantos pobres ela ajudou. O mundo foi mais feliz por ela ter vivido nele. Jesus disse: na verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Pense nisso, um destes pequeninos. A bênção de Deus seguiu Renata. E por último, ao pensar sobre a vida de Renata, vamos considerar o bem que ela fez para a igreja, para as almas dos homens. Por muitos anos, Renata protegeu os reformadores. Ela salvou da perseguição homens como Calvino, vários huguenotes e pastores reformados. Na Itália, o coração e a fortaleza da igreja de Roma, Renata construiu uma igreja de reformadores, de homens e mulheres que oravam e liam a Bíblia. Bíblias foram espalhadas, igrejas formadas com a ajuda desta boa duquesa, e ela deu dinheiro para construir igrejas em outros lugares também. Em toda a vida de Renata houve problemas, inimigos e crueldade. Quando ela estava velha e doente, o filho mau do duque de Guise enviou um exército para tentar expulsá-la para fora de sua casa, para que ela pudesse entregar o povo da cidade aos sacerdotes. Eu vou morrer lutando pelo povo, disse Renata, uma verdadeira e valente filha de um rei, e muito mais a corajosa filha do rei do céu. Depois de uma longa viagem, depois de tempestades e ventos e um mar revoltoso, o forte navio finalmente chega ao porto seguro. Assim, depois de uma longa vida, quando inimigos haviam sido cruéis e os amigos falsos, quando nenhum descanso lhe havia sido dado, e quando mesmo o amor da sua irmã, que tinha sido dela no castelo, onde ela passou seus primeiros dias, tinha sido perdido no túmulo, Renata, envelhecida e cansada desta terra, entrou em um descanso que nenhum homem poderia perturbar, o descanso que é dado aos filhos de Deus. A vida mais longa e conturbada parece curta quando é encerrada. Renata está agora há quase 500 anos com o seu Salvador. Você acha que ela se arrependeu de não ter negado a sua fé para viver uma vida fácil e alegre? Não, ela agradeceu a Deus, cuja graça a manteve forte e fez com que ela permanecesse firme na verdade. Renata foi perseguida por seu amor pela verdade. Apesar de ser uma princesa, ela foi feita para sofrer. E o que aconteceu com as pessoas de menos posição? Infelizmente, os pobres e os humildes da Itália, que olharam para Cristo e não para Roma, buscando a salvação, foram expulsos de suas casas, perdendo tudo. Eles foram presos, eles foram acorrentados em calabouços, com os ferros em seus pulsos cortando as suas carnes. Eles foram levados para serem afogados nas águas de Veneza. Eles foram queimados na fogueira. E por que eles suportaram essas coisas? Porque não viveram tranquilamente em suas casas italianas. Porque tiveram os seus membros despedaçados na tortura cruel. Porque foram queimados vivos. Se eles dissessem: eu vou para a Igreja Católica Romana, vou à missa, eu desistirei da heresia, eles não seriam mais perseguidos. Mas não, essas pessoas haviam lido a Bíblia e tinham aprendido que Deus perdoa os pecados por amor a Jesus. Eles descobriram
que a Bíblia proíbe a adoração de santos e de qualquer um, a não ser a Deus. Eles acreditavam que Deus iria levar aqueles que fossem fiéis para o céu. Eles suportaram torturas, eles morreram olhando para Jesus e eles assim entraram no descanso. O poder do Papa esmagou a fé protestante na Itália. A escuridão voltou àquela terra, mas agora, em nossos dias, a luz brilha lá novamente. A Bíblia é lida, o Evangelho é pregado e muitos estão se voltando para Deus. Ah, querido leitor, você nunca poderá ser muito grato por viver em uma época na qual é possível adorar a Deus da maneira como se quer, tão gratuitamente quanto é o ar e a luz do sol de Deus, na qual não é necessário temer sacerdotes por não ir à missa e se confessar. Vamos então tentar fazer tudo o possível para agradar e obedecer ao misericordioso Pai, que ama a todos nós e que providenciou um caminho, o único caminho pelo qual todos nós podemos ser salvos, seu Filho Jesus Cristo.